Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre várias pessoas que nos são apresentadas no Evangelho segundo Lucas. E elas ficaram, por vários motivos, ficaram aos pés de Jesus. Hoje vamos falar acerca de um homem chamado Jairo e temos essa passagem em Lucas capítulo 8, versículo 40 a versículo 42. Diz assim: E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Um dos fardos mais pesados que um pai pode carregar é deparar-se com uma situação em que um filho seu está numa situação de morte iminente, ou então que tenha passado pela morte. Jairo estava a viver isso. Tinha uma filha única, com 12 anos, e ela adoeceu gravemente, à medida que o tempo ia passando, o seu estado de saúde piorava. Com certeza que ele, até devido à posição social que ocupava, ele usou todos os recursos da época que estavam ao dispor para que a sua filha fosse curada. Mas ia piorando dia após dia. E, a certa altura, ele vê que os recursos humanos que se tinham esgotado, que as orações não tinham sido respondidas, que os médicos não tinham solução. Quando ele se apercebe disto, eu consigo imaginá-lo assim, estando em casa, com o coração destroçado, vai ter com a sua esposa, em poucas palavras, conta-lhe que vai ter com Jesus. Ele informa a sua esposa e sai de casa. Passa apressado, determinado, e ele sabia que Jesus estava num certo local. A multidão, portanto, as pessoas tinham-se deslocado para lá, estavam à sua espera e provavelmente àquela hora Jesus já tinha chegado. E quando Jairo chega, a multidão o reconhece. Até alguns porque frequentavam a mesma sinagoga, provavelmente, outros devido às roupas que ele usava, tipicamente de um líder da sinagoga. Ficaram surpreendidas, porque sabiam como é que os fariseus, como é que os praticantes do judaísmo, os líderes religiosos, tratavam Jesus e a opinião que tinham acerca dele, que não era favorável. Até porque mais tarde crucificaram-no por inveja. Provavelmente pensaram também que iriam assistir a um debate teológico, que Jairo vinha determinado para fazer perguntas incómodas a Jesus. Abriram alas. Mas para a surpresa de todos, quando Jairo fica frente a frente com Jesus, olha para ele fixamente, ele está transtornado, ele está perturbado. Ele denota um grande sofrimento, uma dor que vinha da alma. E a surpresa aumenta nas pessoas que estavam por ali, que em vez de fazer perguntas de modo que pudesse eventualmente atrapalhar Jesus, coisa que nunca aconteceu, ele prostra-se aos seus pés. E com esta atitude, Jairo demonstra uma coisa: ele reconhece a divindade de Jesus. Ele, como religioso que era e como conhecedor das Escrituras do Velho Testamento, ele sabia que a adoração só podia ser prestada a Deus. Quando ele se prostra, ele reconhece esta divindade. E mais, e Jesus aceita a sua adoração. Pedro não aceitou quando Cornélio, um oficial romano, cai aos seus pés. E Pedro disse: levanta-te, porque eu também sou homem como tu. O anjo, quando João, arrebatado ao céu, quando João se prostrou também aos seus pés, o anjo disse-lhe: não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Jairo está aos pés de Jesus
em adoração. E não somente em adoração, em súplica. Ele lhe suplicou. Há uma diferença entre suplicar e pedir. Suplicar é pedir com humildade, com insistência e urgência. Se fôssemos ler a passagem paralela em Marcos, nós lemos que Jairo lhe rogava muito. Qual era o tema da sua súplica? A minha menina, com 12 anos, a minha filha única, o amor da minha vida, está em casa no leito de morte. Peço-te que vás à minha casa e acolhes. A Bíblia diz-nos que nós devemos de levar as cargas uns dos outros. E nós podemos fazê-lo manifestando compaixão para com o outro, chorar com os que choram, estender a mão para aquele que está caído, partilhar o nosso tempo e o nosso dinheiro. Mas há cargas que, se nós tentássemos carregá-las, os nossos recursos se esgotariam antes. Há cargas que só Jesus pode carregar. Nós ficamos esmagados com elas ao carregá-las e os outros nada podem fazer. Há circunstâncias na vida que só Jesus nos pode socorrer. Há pedras mais pesadas do que aquela pedra que tapava o sepulcro de Lázaro. Essa os homens poderão removê-la. Mas há pedras na nossa vida, há fardos na nossa vida que nós não conseguimos carregar, nem os outros. Há um velho hino que diz assim: lança o teu fardo aos pés da cruz. Se calhar, quem escreveu este hino inspirou-se no Salmo 55, versículo 22, que diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Queria falar acerca de 2 fardos que só Jesus pode carregar. E a nós resta-nos nos prostrarmos literalmente aos seus pés e rogar-lhe muito que os leve por nós. Um é o fardo dos nossos pecados. A Bíblia diz, fala em multidão de pecados em relação a cada um de nós. E diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Cada dia, cada hora, nós vamos aumentando o peso do fardo. Mas Jesus pode carregar esse fardo. Mais, Ele carregou esse fardo na cruz do Calvário. Por isso é que Ele hoje pode salvar perfeitamente todo aquele que por Ele chega a Deus. Jesus hoje pode carregar o fardo pesado dos teus pecados, que te esmagam, que não consegues te livrar e libertar desse fardo e cujo peso vai aumentando sempre mais e mais. O fardo dos nossos pecados colocado aos pés de Jesus, prostrado, podes depositar esse fardo aos seus pés. Outro fardo, quando nós precisamos de um milagre. Não temos recursos, os outros não têm recursos. Já tentamos tudo. Só nos falta uma coisa: colocar o fardo aos pés de Jesus. E Jairo levava esse fardo. Ele rogou-lhe muito: venha à minha casa, minha filha está moribunda. Entretanto, chega a notícia, alguém lhe diz que a filha, afinal, já estava morta, que não era preciso incomodar o mestre, porque já não havia mais nada a fazer. Seja qual for a situação, por mais pesado que seja o fardo, por maior que seja a angústia, o desespero até, por maior que seja a nossa incapacidade, por mais escura que seja a noite, Jesus pode fazer com que a noite, as trevas se dissipem e raia uma luz tão clara como o sol ao meio-dia. Jesus disse a Jairo: aquela notícia, a tua filha morreu, ela já está morta, já não vale a pena incomodar. Aquilo deve ter trespassado como um raio a alma de Jairo. E Jesus, face àquela dor, aquela frustração, aquele desapontamento imenso,
Jesus diz-lhe: Jairo, não temas, crê somente. Nós conhecemos o resto da história. Jesus foi à casa de Jairo. A menina tinha morrido. Jesus aproxima-se do quarto onde ela está, entra no quarto, melhor, aproxima-se da cama, estende a mão e diz: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou-se. Seja qual for o nosso fardo, repito, se é o fardo dos nossos pecados, se é o fardo de uma situação que nós não conseguimos resolver, nem os outros, por muita compaixão e interesse que tenham em carregar esse fardo, aos pés de Jesus podemos lhe rogar muito. E se estivermos atentos, ouviremos a sua voz na nossa alma a dizer-nos: não temas, crê somente. Amém.